pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar padrão comando. O propósito do padrão comando é encapsular uma requisição como um objeto, deixando aí que o cliente parametrize essas requisições. Com isso, ele vai facilitar a adição de novos comandos. Uma das particularidades desse padrão também é armazenar um histórico de comandos. Então, a cada comando que o usuário vai dando, a ideia é que ele consiga guardar um histórico dessa execução. No contexto do nosso exemplo, nós vamos melhorar a evolução de um editor de texto por meio do padrão comando. Então, qual que é o contexto do problema que a gente quer resolver? Então, dado um editor de texto, nós temos alguns botões. Um deles é o salvar, no qual, se o usuário clica, ele vai salvar aquelas informações em um arquivo de texto. O voltar, que é ao usuário digitar coisas nesse editor de texto, ele vai poder desfazer o que ele acabou de digitar, então ele vai desfazer as últimas letras escritas. E o avançar, ele vai recolocar aquelas letras retiradas no texto. Então, é um editor de texto, então é uma funcionalidade bem comum nos nossos editores de textos atuais. Essa aqui é a visão do nosso editor de texto. Então eu tenho um botão aqui que é o voltar. Então conforme eu vou escrevendo, eu posso ir voltando, ou eu posso ir recolocando essas letras através desse botão aqui. E por fim eu tenho o botão salvar, que vai pegar essa informação escrita aqui e vai salvar em um arquivo texto. Vamos dar uma olhadinha como que esse programa funciona? Lá, pessoal, eu trouxe aqui então o editor de texto. Então eu consigo escrever. Quando eu clico no Save, ele vai salvar essa informação em arquivo e eu posso tanto voltar quanto eu posso recolocar as últimas. Então eu posso ir desfazendo e refazendo. Então agora vamos dar uma olhada como que é o código desse sistema. Então, pessoal, para cada componente, para cada ação, a gente estendeu um JButton, que é uma classe do Java. Então, dentro desse cara, nós vamos usar essa outra classe aqui, UndoManager, que faz aquele refazer e desfazer, né? Então, ele já tem essa funcionalidade para a gente. Dentro dela, nós vamos ter, nesse caso específico da primeira implementação, nós temos o do avançar, o do voltar e o salvar. Então, cada um desses botões, eles têm uma ação que tem um nome específico e um nome particular, ou seja, um nome diferente. E quando a gente olha na nossa classe principal, que é a classe que a gente vai capturar aqueles cliques, então toda vez que um clique em um daqueles botões ele for dado, é esse cara aqui que vai ser chamado, é esse método aqui que vai ser chamado. Então, o que esse cara aqui está fazendo, pessoal? Ele está pegando quem é a fonte do evento, ou seja, aquele botão, e a gente está verificando se ele é do tipo avançar, ou seja, é um botão do tipo avançar, se é um botão do tipo voltar, ou se é um botão do tipo salvar. Cada uma dessas ações ela vai fazer uma coisa diferente. Então, se cair no avançar, eu vou chamar o do avançar, ou seja, eu vou recolocar a letra no meu editor de texto. Se cair no voltar, eu vou desfazer, ou seja, eu vou remover uma letra do meu editor de texto. Então, eu vou chamar o do voltar. E se for o salvar, eu vou chamar para ele salvar e ele vai salvar essas informações em um arquivo no meu sistema de arquivos. Então, pessoal, a ideia aqui agora é a gente utilizar o padrão comando para poder melhorar essa implementação. Então, como é que o padrão comando funciona? Ele funciona através da padronização de um método de ação, ou seja, o método que faz o comando. Então, eu tenho aqui a criação de uma interface, o iButton comando. Essa interface vai padronizar o meu método de execução. Então, eu tenho aqui um método chamado execute. Agora, pessoal, todas as minhas classes de botão, né, e aí eu estou padronizando, vão implementar essa interface iButton comando. Então, o voltar vai implementar, o avançar
e o salvar, beleza? Então eu tenho aqui agora a implementação por todas essas classes. E aqui, pessoal, é o código da minha interface, o botão comando. Só vou ter esse método abstrato, né, executar. E aí, pessoal, agora eu vou implementar essa interface. Lembrando que em Java eu só posso ter uma extensão, mas eu posso ter N interfaces sendo implementadas por uma classe. Histórico. Então aqui eu já tenho uma parte do padrão que é guardar esses históricos. E aqui agora eu vou padronizar a execução desses métodos. Então, ó, eu vou implementar o método executar e aqui dentro eu vou chamar, na verdade, agora a ação do avançar. Então, externamente, eu vou ter disponível só esse método agora, só o comando executar. E aí eu vou fazer isso para todos, né? Então, todos vão implementar o botão comando, vão ter esse método para ser implementados e vão chamar o seu método em particular, que é, por exemplo, aqui o do voltar. E aí, pessoal, lembra que antes nós estávamos tendo que fazer vários ifs para poder descobrir qual era o tipo para depois salvar, chamar o método específico? Agora, olha como a gente simplificou. Então, dado que eu tenho o source, né, eu tenho aqui a fonte do meu evento, que vai ser ou salvar, ou voltar, ou avançar, eu sei que esses caras aqui, eles são do tipo e botão comando. Então, eu consigo dar uma conversão para esse tipo, e o único método que tem disponível na minha interface e botão comando é o executar. Então aqui eu troquei todos esses ifs por apenas uma chamada de método. Então aqui eu vou ter o botão ponto executar, e aí não importa mais qual é o tipo da classe que está vindo aqui no getSource, qualquer um que eu vou conseguir fazer essa chamada, né, pessoal? E uma vantagem ainda desse padrão é que se eu adicionar mais eventos à minha interface, eu não preciso de mexer nesse código, claro, se eu seguir o padrão. Então eu posso adicionar mais botões, desde que eu implemente a interface, né, que eu implemente o método executar, eu não preciso alterar essa parte aqui do código mais, ela fica inalterada a partir da implementação desse padrão. Beleza, pessoal? Valeu!